Esse é um relato verdadeiro. Olá, Paulo. Tudo começou quando a minha mãe se casou com um homem que não era meu pai, com um cara que ela conheceu na rua e ela conheceu em pouco tempo, já se casou. Ela deve ter conhecido ele numa balada, numa festa qualquer, porque aquele homem não tinha nada de trabalhador, de nada de gente boa. Eu já sentia no olhar dele. E em pouco tempo a minha mãe se casou com esse cara e eu ainda tinha os meus 13 anos de idade. E quando a gente foi morar junto com esse cara, na verdade ele veio morar junto com a gente, que a gente morava eu e a minha mãe numa casa alugada, e esse cara ele se casou com a minha mãe e veio morar junto com ela. E eu fiquei muito descontente com isso, porque era uma coisa nova para mim. Até então a minha mãe ela ficava com os caras, mas ela não se casava, não levava ninguém para casa. Então esse foi o primeiro, e eu desejo até hoje não ter passado pelo que eu vou relatar aqui. Bom, isso foi em 2014. Era tempo de calor, tempo de muito calor mesmo. A gente mora numa cidade do litoral de São Paulo e eu lembro que no primeiro dia que esse cara foi morar com a minha mãe, já houve olhares dele pro meu quarto, para quando eu ia tomar banho. Eu não me sentia confortável mais dentro da minha própria casa, porque é uma pessoa estranha. Para mim era um homem estranho dentro da minha casa. Então eu não me sentia mais confortável em tomar banho, em ficar ficar à vontade em casa, no sofá. E aquilo me incomodava às vezes. Me incomodava às vezes o jeito como ele andava pela casa, o jeito como ele me olhava. E um certo dia, quando eu fui tomar banho, eu esqueci de trancar a porta. E antes disso, para vocês terem ideia, esse cara ele já vinha com conversinhas para cima de mim. Quando a minha mãe saía para trabalhar e ele ficava em casa, que ele trabalhava bem mais tarde que a minha mãe. Então, quando ele ficava em casa comigo, sozinho, ele tinha umas conversas estranhas pro meu lado. Eu tinha apenas 13 anos, não sabia nada do mundo ainda. Então aí tudo começou, essas conversinhas pra lá, conversinhas pra cá, eu tentando fugir, tentando escapar. E o problema é que eu não contava pra minha mãe, com medo da reação dela, do que ela poderia fazer. Eu tinha muita vergonha de expor isso pra ela, com medo dela não acreditar em mim, com medo de me sentir suja. Então, um certo dia eu fui tomar banho e eu esqueci a porta do banheiro destrancada. Eu esqueci de trancar a porta. Então foi aí que aconteceu. Ele abriu a porta, ele veio com aquelas conversinhas para cima de mim e ele não estava de roupa, ele estava totalmente sem roupa. Ele foi pro banheiro na intenção de fazer maldade comigo, de me agarrar no banheiro. Então eu comecei a gritar, comecei a chorar, a gritar e a bater. Ele me pedindo para eu ficar quieta, que ninguém ia saber e que aquilo era normal, que eu já era uma mulher, que aquilo era totalmente normal. Então ele saiu correndo dali com medo dos meus gritos, porque os vizinhos eram muito colados, os vizinhos eram muito próximos à minha casa. Então eu comecei a gritar, comecei a chorar, ele saiu dali, eu fiquei no banheiro, fiquei desolado ali no banheiro, não terminei de tomar o meu banho direito e eu saí dali e eu não quis mais ficar dentro de casa, com ele sozinho. Então eu liguei para uma amiga da escola e pedi para mim, uma amiga que morava perto, e pedi para mim ir para casa dela enquanto a minha mãe não chegava.
enquanto a minha mãe não chegava. E então eu fui para casa dela. Chegando lá, era uma amiga de confiança. Eu contei tudo o que tinha acontecido para ela, tudo que tinha acontecido para ela. E então ela perguntou se podia falar com a mãe dela, se podia chamar a mãe dela e contar para a mãe dela o que tinha acontecido comigo. Então eu disse que sim. Relutei, mas disse que sim. Aí a gente conversou com a mãe dela, eu contei para a mãe dela tudo o que tinha acontecido, o que tinha pegado de verdade. E para mim aquilo, não tinha acontecido nada, ele não tinha feito nada comigo, mas eu estava me sentindo suja, eu estava me sentindo como se eu fosse a culpada, como se eu fosse a errada da história. Então a mãe dessa minha amiga perguntou se podia, como ela conhecia a minha mãe de longa data, ela perguntou se podia ligar para a minha mãe, se podia falar, e eu disse que não. Eu falei, não, doida, vai falar para minha mãe, ela vai dizer que eu estava errada, que eu dei condição para o cara dar em cima de mim, e ela vai me xingar, ela vai me expulsar de casa e vai ficar contra mim. Você vê como as coisas são, né? Eu achava que a minha mãe ia ficar contra mim e a favor daquele crapo, daquele sujo que fez maldade comigo, tentou fazer maldade comigo. Então eu falei não. Aí então a mãe dessa amiga, essa minha amiga, disse que pelo menos para a polícia a gente podia falar. Então ela ligou para a polícia e a polícia disse que ia fazer o BO, mas que precisaria que a gente fosse até lá para poder fazer o BO. Então a gente foi até lá, fez a ocorrência. Eles perguntaram se eu precisava de um médico, se eu precisava de atendimento. Eu falei que não, que ele não tinha chegado a cometer o abuso, que ele não tinha chegado finalmente a cometer realmente as finais. E então eles me acalmaram. Então enfim, eu disse que essa amiga da minha mãe poderia ligar para a minha mãe. Então ela ligou para a minha mãe foi até a delegacia. No começo a minha mãe relutou, mas depois ela acreditou em mim, porque ela disse que ela também já tinha percebido alguns olhares dele para cima de mim, só que ela não quis acreditar. Ela achava que ele amava ela e que ele não era esse tipo de homem. Então a minha mãe, a gente entrou numa viatura e a gente foi até o trabalho dele. E chegando lá a gente enquadrou ele. A polícia enquadrou ele, levou para a delegacia. Ele tentou relutar, tentou falar que era mentira, que não era bem a verdade. Tentou escapar e falar que eu que estava dando em cima dele, que eu que era essa pega que começou a bucinar um monte de absurdos e tentou me culpar de todas as maneiras, mas no final a polícia acho que não acreditou muito nele, porque a polícia foi checar a ficha dele e descobriu que ele já tinha passagem, inclusive por tentativa de abuso. Já tinha passagem por tentativa por bater em mulher, por abuso. Então foi só uma coisa para uma coisa para comprovar isso. Então ali mesmo ele ficou. A gente foi embora para casa. Eu e a minha mãe fomos embora para casa. A minha mãe arrumou as malas dele. A minha mãe não quis saber de nada, apenas levou para a porta da delegacia e falou para o policial: se não quiser pode jogar no lixo, e deixou as coisas lá. E hoje eu sigo aqui. Eu não vou revelar a minha idade, mas eu já sou uma mulher. Hoje eu tenho um pouco de dificuldade, ao longo desse tempo eu tive dificuldade de me socializar com as pessoas por conta disso que me aconteceu. E hoje eu tenho um namorado. No começo eu fiquei meio relutei em arrumar namorado, em ficar com alguém, porque eu fiquei muito travada, muito. Porque por ser mulher a gente fica muito travada. Então
Hoje eu vivo com a minha mãe. A minha mãe nunca mais levou ninguém para casa, porque ela sabe o quanto isso é perigoso. Então a gente mora sozinha hoje. Quando a minha mãe quer ficar com alguém, a minha mãe vai, a minha mãe sai, a gente sai junto. E é isso. Então, esse foi o meu relato que aconteceu comigo. Eu espero que mais ninguém passe pelo que eu passei, porque é muito ruim e é muito constrangedor. E a gente, no final de tudo, é a gente que se sente culpado, é a gente que se sente mal. Então, eu queria dizer que as mulheres que passaram ou que passam por isso, para não ficarem caladas, para colocarem a boca no trombone mesmo. Esse foi o meu relato. Então, galera, vocês viram aí o relato dessa pessoa. Eu espero que as pessoas, se você tem o seu relato, se você tem um relato, manda para mim aqui, que eu vou narrar o seu relato aqui, que eu vou falar o seu relato, mantendo a sua identidade. Não vou falar de onde que você é, a sua identidade, o seu nome, para te preservar, para te deixar intacto, tá bom? Você mulher, você homem que já passou por isso, qualquer tipo de situação assim, seja abuso, seja situações do dia a dia que te deixaram apavoradas, aterrorizadas, manda para mim, que eu vou narrar aqui, que eu vou contar a sua história aqui, para que mais pessoas sejam alertadas e fiquem atentas, tá bom? Esse foi mais um Histórias do Paulo. Se você passa por algum tipo de abuso, não fique calada. Ligue 181 e sua identidade será mantida. Se você é vizinho, você também pode ajudar. Ligue, denuncie, faça a sua parte e acabe com esse absurdo já.